Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu... me embananei aqui, me perdoem. Capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Me perdoem. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não se achava escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é um assunto, meus irmãos, que muitos não querem tratar, mas como nós temos visto nessa série de mensagens, o juízo de Deus é algo presente na história humana, desde a queda da humanidade. Desde o exato momento em Gênesis 3, onde Deus aplica sobre o homem a sua justiça, decretando ao homem as consequências do seu ato de desobediência. E como nós vemos a seguinte, esse mesmo juízo manifesto ali, a partir de Noé, quando Deus decide dar o exercício da sua ira. Como nós vemos também essa mesma medida de ira recair sobre Sodoma e Gomorra e em tantos outros episódios descritos na Sagrada Escritura. Então nós podemos, sem nenhum medo de errar, afirmarmos que o juízo de Deus sempre esteve em curso e que houve um único momento da história em que o juízo de Deus não estivesse se dando. Então muitas vezes nós, de maneira apressada, acreditamos que nesse momento o juízo de Deus não esteja de alguma maneira se dando. Porém, esse é um juízo temporal, como nós já temos dito. Esse é um juízo que está presente, acontecendo agora sobre a humanidade. É o que nós vimos lá em Romanos 1, do 18 ao 25, onde nós vimos o homem sobre a pior medida de juízo que pode estar sendo executada sobre ele, quando o homem, de maneira insensata, por conta da sua postura idólatra, deslumbrado com a criação, esquece-se do seu Salvador, do seu Criador, e se volta agora para si mesmo. E agora, na medida da sua própria vaidade e condição caída, vive sob as consequências da sua insensatez. E o retrato está aí. Um mundo como nós conhecemos, um mundo em caos e em desordem, bebendo do cálice amargo da própria morte, o que certamente desencadeará no juízo final, que é o que nós pretendemos ver hoje. Nós vimos em 1 Pedro 4, a partir do versículo 17, como vimos também nessa série de mensagens, um juízo justo e imparcial que começa pelo povo de Deus. Então, meus irmãos, o fato de sermos povo de Deus não nos levará à condenação, mas certamente há uma medida dessa ação de Deus que nos corrige, porém não para a condenação. Outro aspecto que nós tratamos na última semana
é que esse juízo de Deus é justo e que ninguém estará isento da disciplina dele. Como nós dissemos agora há pouco, embora essa medida dessa disciplina para alguns, para o cristão, para o verdadeiro crente, ela tem um objetivo, ela tem um porquê. Ela quer alcançar um objetivo e, sobretudo, o conserto. Porém, como nós vimos em Romanos 2, do 5 ao 11, para o impenitente, ela desembocará, ela desencadeará e será consumada num juízo único e final. Queria que você pensasse um pouco sobre isso nesse início dessa pregação. Se você tem pensado no peso desse juízo, se você tem conseguido analisar no presente momento aonde de fato está o seu coração e o quanto isso deve promover em nós profundo temor e nos fazer pensar sobre a profunda necessidade de nos reavaliarmos, de reconsiderarmos, de ponderarmos a maneira como vivemos e pensarmos sobre quem de fato nós somos. O objetivo da carta de Apocalipse, do qual nós lemos, escrita pelo apóstolo João, quando ainda era prisioneiro na igreja de Patmos, uma igreja que sofria nesse contexto dura perseguição, uma igreja que o apóstolo João se designa em promover através dessa carta consolo, ânimo, porque de fato, esse contexto em que essa carta é escrita é um contexto onde a igreja estava sofrendo não só a perca de empregos, não só a acusação indevida, como nós vemos em alguns contextos já presentes nos dias atuais, eles também sofriam pena de morte pelo simples fato de serem cristãos. Embora também fossem acusados de canibalismo, por conta do contexto da ceia, acusados de ateísmo, por não adorarem ao imperador e não se dobrarem diante do panteão grego e romano. Uma igreja que chocava de maneira significativa um padrão cultural tomado pela imoralidade. Essa era uma igreja, meu irmão, que confrontava o pecado frente a frente. Essa não era uma igreja que estava sendo perseguida por conta da intolerância do mundo, mas porque ela mesma se colocava de forma intolerante. Porque justamente era isso que estava na boca dessa igreja. Jesus Cristo é o Quírios e não César. O contrário do que nós vemos no tempo presente, onde ditos cristãos se dobram diante da deturpação daquilo que deveria ser o cristianismo bíblico histórico. Homens que se utilizam de sua autoridade e se utilizam da autoridade das Escrituras para defamarem o cristianismo, para queimarem o filme de maneira declarada. Homens que se utilizam da fé bíblica como argumento para o seu descaso e para as suas atrocidades. O objetivo da carta também é comunicar que, embora aqueles irmãos estivessem passando por tanto sofrimento, que eles crescem e continuassem firmes, porque apesar do sofrimento, esse Jesus está no controle de todas as coisas. Embora tantas vezes nós vejamos, seja no contexto do que lemos nesse texto, ou no mundo de maneira mais geral, esses irmãos estão sendo animados a crerem que apesar de homens perversos dominarem, parecerem dominar, a condenação deles é certa. Talvez não agora, mas certamente, como eu disse a princípio, esse capítulo
do livro de Apocalipse, juntamente com os capítulos 21 e 22, nos trazem o perfeito relato da medida da justiça de Deus, do juízo de Deus, num futuro próximo. É importante que nós tenhamos aqui algumas informações para nós entendermos o que está acontecendo aqui e qual o objetivo do apóstolo João na sequência de textos que se dão no livro de Apocalipse e o que ele está tentando trazer aos leitores. Sobretudo, é importante que nós tenhamos isso em mente, que o apóstolo João está aqui no empenho de tentar animar uma igreja que está asfixiada pela maldade dos homens, pela maldade do imperador Nero e pela maldade do imperador Domiciano. É importante que nós tenhamos aqui em mente o tipo de sofrimento ao qual essa igreja está exposta. O Império Romano detinha os cristãos com um punho de ferro. Não era apenas uma perseguição velada, ideológica, como a que nós vemos agora. Porém, o que nós vemos é que do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo João se encarrega de nos trazer aqui a conclusão de que, embora os cristãos estejam envolvidos, juntamente com os ímpios, nesse ambiente de sofrimento, de que, embora esse ambiente atinja tanto a ímpios como a cristãos, esse é um sofrimento que pode contar, sobretudo, com o fato de que o próprio Cristo, o próprio Jesus, está sob o controle de todas as coisas. Chegamos à conclusão que, de fato, nós como cristãos, assim como os ímpios, sempre estaremos envolvidos, assim como eles, nesse ambiente de sofrimento. Nos capítulos 6 e 7, de maneira mais direta, nós vemos o apóstolo, a princípio, apresentando a Jesus na sua carta, diante da revelação que ele tem, e é isso que significa a palavra Apocalipse, revelação. Muitas pessoas acreditam que o livro de Apocalipse é o livro do final, quando na verdade é o livro do nosso recomeço, é um livro da nossa esperança, quando não haverá mais choro e nem lágrima. Porém, nesse contexto aqui, nos capítulos 6 e 7, nós vemos o fato de que o apóstolo João, chorando, por ver que não há ninguém que possa abrir ali aquele selo diante dele, o próprio Jesus se manifesta dizendo que ele é o princípio e o fim, ele era aquele que estava morto, mas que agora vive, e que ele é esse que traz sobre si autoridade e poder para quebrar esse selo de julgamento, contendo agora em si, a partir do capítulo 7, as trombetas. E no capítulo 8 nós vemos no capítulo 8 as trombetas, nós vemos no capítulo 6 as trombetas, no capítulo 7 e 8 nós vemos no capítulo 6 os selos, no capítulo 7 as trombetas e no capítulo 16 as 7 taças da ira de Deus. No capítulo 6 e 7, como nós vemos a abertura desse selo, em que, embora possa envolver os cristãos, reserva para nós um excelente destino. No capítulo 8 a 11, o apóstolo João trata do fato de que a igreja tem no mundo o papel de testemunhar o evangelho de Cristo. Porém, sua pregação, ao ser negada pelos ímpios, que endurecem seu coração, não se arrependem. E por isso estão agora diante desse juízo temporal de Deus.
E mesmo diante desses sinais, mesmo diante das calamidades, mesmo diante do sofrimento, endurecem o seu coração, recebendo sobre eles a justa sentença. Então entenda, meus irmãos, no tempo de hoje, no tempo de agora, em toda a história da humanidade, não houve um sequer momento onde o juízo de Deus não estivesse presente, onde ímpios não estivessem, já em certa medida, recebendo sobre eles o juízo de Deus. Ao contrário de nós, que quando envolvidos no ambiente de sofrimento, estamos sendo conduzidos para um caminho de edificação, de disciplina e, sobretudo, de santificação. Há um propósito pelo qual o sofrimento humano acontece para os ímpios, para a denúncia de seus corações impenitentes, para os salvos, para tratarem, para levarem seus corações rumo ao conserto diante de Deus. Nos capítulos 12 e 14 nós vemos o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia se levantando contra Deus. E no capítulo 15 e 16 nós vemos a ira de Deus promovendo, a fim de não promover mais qualquer medida de arrependimento. Ele quer sim punir definitivamente os ímpios. E de uma maneira direta, ele trata de derramar sua ira sobre aqueles que se levantam contra a igreja. Então eu queria que você pensasse muito bem, meus irmãos. Qual é a sua atitude diante da igreja? Nós vemos certas pessoas com uma crítica ácida e cínica com a igreja. E é claro, há muitos problemas na igreja. Mas você é a igreja. Queria que você repensasse, porque todo aquele que se levanta contra a igreja, meu irmão, está incluído nesse grupo. O que vemos de maneira clara no livro de Apocalipse é que há uma esperança para o salvo. Até aqui, nesses capítulos dos quais eu trago essa descrição. E que a igreja deve preservar sua integridade apesar do sofrimento. Esse é o objetivo do apóstolo João. Porém, para o ímpio, há apenas o fogo da ira de Deus. De tal forma que esse será o fim, o último e derradeiro. Não haverá, no dia do juízo de Deus, qualquer medida de misericórdia para o ímpio. Haverá apenas o fogo da ira de Deus. Nos capítulos 16, 17 e 18, nós vemos o próprio Jesus, 17, 18 e 19, perdão, nós vemos Jesus se encarregando de punir os inimigos da igreja, a Babilônia, a besta e o falso profeta, demonstrando que aqueles que perseguiam a igreja deveriam ser devidamente punidos. E assim é o registro que nós vemos no livro de Apocalipse. Aqueles que se levantam contra a igreja serão punidos sem qualquer medida de misericórdia. Então o que nós vemos aqui é o apóstolo João conclamando a igreja a se manter firme diante desse último inimigo da igreja, que é o dragão, ou o próprio Satanás, personificado simbolicamente na imagem desse dragão. Ele um dia foi uma serpente, mas devido àqueles que o alimentam com seu rastro de pecado, porque o homem é feito de pó, agora ele é um dragão. E agora, esse dragão há de ser definitivamente vencido e lançado no lago de fogo. Nos capítulos 20 a 22, embora se abra aqui uma discussão de ordem teológica acerca do milênio, coisa do qual não vou me ater a abrir essa discussão, porque até nós não teríamos tempo. Porém, posso afirmar que cada uma dessas sequências de capítulos nos informam uma descrição da primeira e segunda vinda de Cristo, assim como o juízo, compreendendo o milênio já realizado. O milênio como um reinado espiritual acontecendo agora, desde que Jesus instaura e torna o reino de Deus visível, onde Satanás teve seu poder limitado,
onde há uma só igreja, uma nova Israel de Deus, formada de convertidos à pessoa de Jesus. E essa igreja formada de judeus e gentios aguardam uma única ressurreição entre crentes e descrentes diante de Deus para um único e definitivo julgamento. Então, quero poupá-los de, nesse momento, tratar das distinções teológicas acerca de como se interpreta a questão do milênio em determinados contextos. Porém, quero tratar aqui desse capítulo 20, do qual é o assunto que eu intitulei para a exposição na noite de hoje. O capítulo 20 nos traz, de forma conclusiva, o resultado das lutas da igreja e a derrota final de Satanás. Quero que você pense um pouco, meu irmão, sobre a descrição que nós fizemos aqui do conteúdo dessa carta de Apocalipse e o quanto é visível nela, pelo menos 3 aspectos, de que o sofrimento está presente na vida humana, inclusive na vida do cristão, porém, há para o cristão uma esperança. Haverá um juízo único e final, e nesse juízo único e final, não haverá mais sofrimento para aquele que se manteve firme e fiel a Deus. Porém, embora justos e injustos estejam envolvidos no tempo presente, nesse ambiente de sofrimento imparcial, há para o cristão, há para o crente, o verdadeiro crente, nesse ambiente, um chamamento através do sofrimento para o conserto, para que a face de Cristo, de fato, seja formado nele. Porém, para o injusto, ele vive já nesse momento a denúncia contra seu caráter depravado, contra a sua impiedade, contra a falta de arrependimento, contra a dureza do seu coração. Porém, para esse não há esperança. É o que nós vemos nos selos, nas trombetas e agora na taça, nas 7 taças da ira de Deus, onde Deus agora quer de maneira definitiva não chamar mais nenhum homem impenitente ao arrependimento. Agora haverá apenas sua ira, total e definitiva, onde Satanás, a besta, seus anjos, a grande Babilônia e homens impenitentes serão lançados no lago de fogo. Isso deveria promover em nossos corações, igreja, profundo temor. Isso deveria provocar em nós, igreja, uma análise das nossas consciências. Porque nesse dia, as análises feitas pelas nossas consciências não terão mais nenhum valor, não terão mais nenhum peso, pois não haverá mais nenhuma medida de misericórdia para esse tempo. E alguns se riem dessa verdade, e alguns zombam desse dia, e alguns olham para o momento de hoje, onde vivemos um contexto onde o juízo temporal de Deus está claro, e ainda assim endurecem seus corações e se voltam para Deus de maneira impenitente, se voltam para Deus sem arrependimento, sem considerarem a forma imprudente com a qual se relacionam com Deus quando se dizem crentes, de maneira irreverente, vivendo uma vida absurda. Homens que se dizem crentes e envergonham suas casas, tratando suas esposas e seus filhos como se nada fossem, mas ainda assim se dizendo cristãos, condenados, acirrados, apegados à imoralidade. Homens maus que destratam, destroem suas famílias com sua conduta imoral e impensada. Líderes de igrejas apegados a determinadas colocações políticas, se utilizando disso para acumular vantagens para sua congregação. Homens trocando a teologia pela filosofia e fazendo de seus púlpitos um lugar para mera asseveração filosófica, para mera discussão política.
Esses homens serão punidos. Homens que estão em cargos de autoridade, colocados lá por Deus, para serem denunciados na sua ganância, na sua ambição, na sua desonestidade, acreditando que estão lá porque merecem, acreditando que estão lá por conta de sua genialidade política, quando na verdade são corruptos, que roubam a nação e que degridem a imagem de Deus. Deixe eu lhe dizer, meu irmão, que não haverá um só imperador, que não haverá um só presidente, que não haverá um só governador, que não haverá um prefeito, um vereador, um homem de poder, um pastor, um homem de autoridade, que não estará diante de Deus, prestando contas diante de Deus. Mas não só esses, mas você também, pessoa comum, que se diz cristão ou não, você estará diante de Deus, prestando contas acerca das suas obras, acerca da maneira como você viveu até aquele dia. Então preste bem atenção. Não que as suas obras possam salvá-lo por alguma coisa boa que você tem feito, porque não há nada de bom que você possa fazer, se isso não está preenchido pela verdade do Evangelho, que antes de tudo transforma a mente e a consciência do homem e adequa a mente de Deus. Nos é apresentado aqui um dia de julgamento para toda a humanidade. O que foi, outrora, uma manifestação do juízo temporal de Deus está aqui diante de nós, no capítulo 20, com uma sentença final e definitiva, porém sem nenhuma medida de misericórdia. Há nesse tempo, meus irmãos, ainda algum alívio. É muito comum nós vermos ímpios com uma vida boa, com uma vida regalada. E muitos cristãos, inclusive, ainda invejam e almejam a vida do ímpio, por verem na vida do ímpio alguma medida de prazer, alguma medida de alívio, alguma medida da manifestação da graça comum de Deus. Pois a partir desse dia, meus irmãos, a partir desse evento citado, a partir do capítulo 20, não haverá mais essa possibilidade. Não haverá mais alívio. Quero que você imagine aí por um momento o tormento eterno. Esqueçam toda e qualquer palhaçada que possa ser chamada de aniquilacionismo, onde chegará um determinado momento onde a alma simplesmente deixará de existir. Esqueça essa patifaria. Não haverá descanso, e é o próprio Jesus que diz isso. Quem mais fala sobre inferno na Bíblia é Jesus. Quem dá uma descrição mais exata do que será aquele dia é o próprio Jesus. Mas nem assim ditos crentes ainda acreditam poderem contrariar uma teologia do inferno. Mas deixa de falar, a condenação final e o lago de fogo é uma verdade como o sol do meio-dia. Como o ar que respiramos agora, o juízo e a ira final de Deus é uma verdade real. Real como a luz de agora. Como o momento de hoje. Porém, o destino das pessoas será definido pela postura diante de Deus, pela sua fidelidade diante de Cristo. Se são capazes de encararem o Evangelho como uma questão de vida e de morte, e não como o seu programa dominical. E não como uma coisa que você faz para apaziguar os fantasmas que você mesmo colocou na sua alma. O tipo de solução que você acreditou para consolar o seu coração inconsolável, porque ele não se arrepende e não entende que as decisões tolas que você tomou são decisões suas e não do seu passado, e não do seu pai, e não da sua mãe. A incapacidade de se assumirem e entenderem que as decisões tolas que você tomou até agora, sem consultar a Deus e por desobediência a Deus, certamente levarão também para o inferno, seja você crente ou um descrente. Assim também haverá um livro, e ele trará uma descrição da vida dos cristãos, que viveram ou não em comunhão com Deus, mas também daqueles que sem qualquer medida de lucidez, mantiveram seus corações duros diante da verdade do Evangelho. E todos os insubmissos, sejam eles cristãos ou não,
receberão o mesmo destino que demônios, que a besta, que Satanás e que o falso profeta. Todos estarão e serão lançados do lago de fogo. Ah, você quer a church, não é isso? Você quer o estilo de adoração exuberante, que faz você entrar em sensações quase que mediúnicas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é ser livre dessa hora. O Evangelho é uma vida de coerência, uma vida de conexão com Deus, e não para viver uma experiência worship. Não é ter o fundo da igreja pintado de preto. Não é alimentar a palhaçada gospel. Não é ser partidário do Bolsonaro. Não é ser partidário do Lula. É ter uma consciência fixada na verdade de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, da consciência em Deus, da boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Encarando o momento e o sofrimento de hoje, se permitindo ter o caráter tratado pela mão justa de Deus. No capítulo 11 ao 12, o que nós vemos é que naquele dia, todos aqueles que fizeram mal serão ressuscitados para serem condenados. Todos estarão diante de um trono de julgamento. Esse é um trono que nós devemos, pensa na cena, um trono onde toda a santidade, poder e autoridade estão sobre ele. Isso deve provocar nossos corações, igreja, a um profundo medo na alma. Isso deve nos horrorizar, essa cena. Se você não está vivendo a vida que você deveria viver, se você pode se comparar a qualquer coisa que pode ser chamada de vida distante de Deus, se eu te falar, a vida distante de Deus, o desviado, não é só o que não está na igreja, não. Essa igreja de hoje, a igreja de agora, é uma igreja formada por gente desviada na sua maioria. Uma igreja que não honra a Deus. Porque seu coração não está enraizado em Deus. Faça análise. O que você ama quando ama o seu Deus? Quando você pensa no seu lazer, o quanto o seu lazer glorifica a Deus? Esse tempo que você está em casa, esse tempo de quarentena, o que você tem feito nesse meio tempo? Quantas pessoas foram alvo da sua misericórdia? O que revela as suas ações? Revela essa fé que espera esse dia. Mas nesse dia, meus irmãos, a sua cesta básica, o alimentar um ímpio, um morador de rua, não significará nada se não for isso que foi encontrado no seu coração. Porque aquilo que não se pode ver agora, naquele dia será revelado. E as consciências virão à tona. E aqueles mesmos que estarão diante de Deus se acusarão, se vendo dignos do lago de fogo. E o que nós veremos naquele dia, o veredito de Deus, com o veredito de Deus é que nós veremos o universo se decompondo. Veremos toda a criação sendo recriada, entrando em colapso. Nós veremos, de fato, aquilo que a teologia atual, a teologia coach, a teologia da prosperidade quer projetar uma vida alicerçada nisso que chamamos de matéria, como se o Evangelho fosse um artigo do qual as pessoas pudessem se apropriar para viver uma vida melhor aqui. Mas isso que se espera está fadado ao fracasso e à destruição total. E, sobretudo, haverá nesse dia um livro contendo o nome do salvo,
deixa eu lhe perguntar, seu nome vai estar lá? Seu nome está lá? Você vive como alguém que pode dizer, tenho convicção que meu nome está lá? Não só pelo que você faz, mas sobretudo o que você confia. Mas quando você confia naquele que morreu na cruz por você, certamente, meu irmão, você não tem conexão com esse mundo. Você não tem expectativas nesse mundo. E você não é alimentado por essa cultura anti-Deus. Uma cultura que declaradamente se opõe a Deus. Agora, se você flerta com essa cultura, cuidado, porque pode ser que seu nome não esteja lá. Há um livro para os salvos, e há um livro onde as ações dos homens estarão diante de Deus. Um registro claro e detalhado de cada uma das ações de maldade e de injustiça, e para cada uma delas há uma sentença com o devido peso. No versículo 13, nós vemos que os mortos serão trazidos pelo mar. E o mar aqui é citado porque tudo aquilo que está morto no mar é trazido à tona. E o que está morto, assim como na glorificação, assim como os salvos que são glorificados, que recebem um corpo adequado para o gozo eterno, receberão também um corpo, aqueles que estão condenados, receberão também um corpo digno da condenação eterna. Então, quero que você preste bem atenção. Prestamos bem atenção no versículo. O mar, os mortos, o mar trará os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Em todos os lugares onde haviam mortos, mas não só no mar. E eles foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos os maus e todos aqueles que cometeram injustiça, meus irmãos, estarão diante de Deus e serão denunciados. A denúncia já é presente, mas naquele dia ela será clara, de tal maneira que será percebido da parte do próprio acusado por Deus de que ele é digno da condenação. Porém, ele julgará todos os salvos, de tal maneira que esse olhar de Deus sobre o salvo levará em conta, sobretudo, aquilo que Jesus fez e a sua postura diante disso que Jesus fez. Porém, esses que se dizem salvos, se não forem salvos, e se não tiverem tido uma vida travada contra o pecado, também serão lançados no lago de fogo. Ele julgará todos. É claro que os salvos, os que morreram primeiro, os salvos que morreram primeiro, ressuscitarão antes. No capítulo 14, nós temos aqui leiamos aqui o texto para que nós possamos nos encontrar aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. A morte é o estado. O inferno é o lugar. E lá estarão Satanás, o falso profeta, os demônios e os ímpios. Todo aquele do qual o coração fora denunciado e suas obras ali estiverem diante de Deus, é importante que se diga que o justo, ao estar ali, sua obra também será exposta, porém, ninguém será salvo ou será livre de qualquer coisa porque fez algo. Porque o salvo não faz nada para ser salvo.
ele faz e vive uma vida de uma determinada forma, coerente com aquele que recebeu da parte de Deus a graça. Então ele não faz nada para ser salvo, mas ele foi salvo para viver de uma determinada forma. Porém o ímpio, suas ações acumularão para ele apenas condenação. Suas benéfices carregadas de pseudo-altruísmo só imputarão culpa sobre ele por acreditar poder fazer aquilo, sendo cínico e rejeitando a verdade do Evangelho. Achando que qualquer bondade possa fluir dele, ele só terá contra ele qualquer coisa que ele tenha feito, ainda que seja ele alimentar famintos, ainda que seja ele fazer qualquer coisa que possa ser considerada vulgarmente como boa. Só algo que pode ser considerado bom, meus irmãos, aquilo que é fruto da ação de Deus através dos homens. Sem esse filtro, sem esse princípio, nada do que o homem possa fazer pode ser considerado como bom. Não é essa força no homem, não é essa faceta humana. E quando algo de bom se manifesta no homem, ainda é Deus se utilizando dele. Mas o homem em si está incapacitado. Nesse julgamento, crentes e descrentes, crentes de um lado, descrentes do outro, os crentes terão e devem ter seu nome no livro da vida. E de forma óbvia, como lemos no versículo 15, os não crentes devem ser aqueles dos quais o nome não consta no livro da vida. E até aqui, meus irmãos, já trazendo a aplicação acerca disso que nós lemos hoje. Até aqui nós temos uma compreensão que há desde o princípio um juízo temporal acontecendo desde Adão. Porém, embora nós não saibamos, haverá um dia. E justamente por não sabermos, é que deveremos estar mais atentos. Haverá um dia de um juízo único, final e derradeiro diante de Deus. Haverá um juízo para aqueles, pensem bem, Hitler, Mussolini, Lenin, Calígula, Nero, você, eu, todos nós estaremos diante de Deus. Os maus, os que promoveram a maldade, não passarão ilesos. Deus não terá como inocente o culpado. Todos estarão diante da ira de Deus. Ou você acha que Deus permitirá passar qualquer seja a injustiça que for? Quando as Escrituras nos trazem um Deus que carrega em si o atributo da justiça, é porque que Ele não pode contemplar o pecado. E por ser Ele um Deus irado com a injustiça, será que esse Deus permitirá que passar qualquer medida de justiça? Não, porque o seu caráter não permite. Porque, como falamos desde o começo dessa série de ministrações, Deus é um Deus irado. Deus é um Deus irado contra o pecado. E haverá um dia, haverá um momento em que toda a sua ira será derramada. Sobretudo sobre aquele que praticou a injustiça, sobretudo sobre o falso cristão, sobretudo aquele que usa da fé para manipular as pessoas. Sobretudo sobre cada um que se desviou do caminho, sobre aquele que não se arrependeu. Embora esse juízo
já venha sendo executado na história, apenas como uma antecipação. Quero que você pense em tudo que você conhece acerca do que já assolou a humanidade. Pois é, meus irmãos, isso que nós estamos vivendo agora nada mais é do que um juízo temporal de Deus. Mas uma prova de que Deus, nesse momento, já pune, em certa medida, o injusto, o ímpio, e que chama para o conserto o seu povo. Porém, nesse dia, Deus chamará cada um de nós para prestar contas. Nossas obras estarão diante de Deus. Veja o atual contexto. Não, esse ainda não é o fim. Eu já tenho dito isso várias vezes. Mas esse momento deveria funcionar como uma antecipação, como uma prévia do que está por vir. Mas não só esse momento. Olhe para a história. Faça o que o apóstolo João sugere à igreja, aqui no contexto da carta de Apocalipse, para que ela olhe para o tempo e veja tudo o que vem acontecendo na história humana. Sim, ele está no controle. E há uma esperança para o salvo. Porém, para aquele que finge ser um salvo, para aquele que arrota a salvação, mas não vive interiormente essa salvação, de tal maneira que a boca fala daquilo que o coração está cheio, de tal maneira que a sua vida não transmite isso de maneira prática e visível, esse será também lançado no lago de fogo. Quero que você tenha em mente no final dessa ministração, meu irmão, o grande trono branco de Deus, porque você não será poupado. Não pense que a sua culpa será menor que a culpa do próprio Hitler. Não pense que a sua culpa será menor do que a culpa de Nero. Principalmente para esses que fingem ser cristãos, esses cristãos nominais, que se utilizam do título de cristão. Para esses haverá ainda maior peso e maior justiça. Porque pisaram no sangue da graça. Quero que você não limite o pecado ao que está descrito também no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 8. Não será só o covarde, não será só o prostituto, não será só apenas o afeminado, não será apenas o adúltero, não será apenas o idólatra. O hipócrita também será lançado no lago de fogo. O incoerente também será lançado no lago de fogo. Aquele que se utilizou das demandas do reino de Deus, do discurso contido na palavra de Deus para se beneficiar, o corrupto também herdará o fogo eterno. A humanidade, meus irmãos, está nesse momento sob o juízo de Deus. Embora nós não saibamos nem a hora e nem o momento em que se dará esse juízo último e derradeiro. Mas nós temos aqui, nessa carta, uma declaração poderosa, um registro claro do que se dará naquele momento. Queria que você, na sua casa, pensasse um pouco como anda a sua vida. Como é que tem funcionado o seu coração diante do momento que nós temos vivido. Porque se esse momento, meu irmão, não faz você repensar a sua vida, repensar que você não é Deus, que você pode sofrer sim. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sofreu. E ele não sofreu pelo que ele merecia. E você? Será que nós não merecemos a disciplina de Deus? Será que Deus não tem todo o direito de corrigir seu povo? Se nós somos seu povo, Ele tem todo o direito de nos corrigir. Assim como Ele tem todo o direito de mandar ímpios para o inferno. Não quero que você vá para o inferno. Não quero que você ouça essa palavra e se arrependa. É como nós lemos aqui em Lucas 13, versículo 3. Quando Jesus diz que aquele que não se arrepender não poderá obter perdão, que aquele que não se arrepender perecerá. Mas quem escreveu isso, meus irmãos?
é aquele que amou e amou até o fim, amou até a última gota de sangue. Mas esse que mesmo amou até a última gota de sangue é também aquele que pegará todo esse ambiente de maldade, de injustiça, de injúria contra Deus e lançará no lago de fogo. E nossos corações deveriam temer, mesmo sendo Ele, esse Deus amoroso que se revelou no tempo e no espaço por meio de seu Filho. E só aquilo que Ele fez, meus irmãos, é o que pode abrir caminho para que, de fato, as nossas obras possam, de fato, ter algum efeito diante de Deus. Porque nenhuma obra, meus irmãos, que possa sair de um ser humano sem esse processo da consciência acesa como um farol, de que eu sou mau, de que eu sou digno de condenação, e de que as minhas obras são trapos de imundície, e de que só obtendo a mente de Cristo, de que só pela consciência de que Ele vivendo em mim, é que tais coisas ganham significado, porque Deus olha para mim, e só pelo fato de Ele ver Jesus em mim, é que eu obtenho perdão, é que eu estarei livre daquele dia, desse juízo último e final. Então quero fazer você um convite, meu irmão. Repense sua vida com Deus. Você que é um cristão, pelo amor de Deus. Quando nós começamos essa ministração, eu fiz uma pergunta. Onde estão os teólogos da prosperidade agora? Onde estão os curandeiros gospel numa hora como essa? Por que eles não nos trazem respostas? Sabe por que eles não fazem isso? Porque eles são mentirosos, são falsos profetas e irão todos eles, para o lago de fogo. Porque roubaram as pessoas, porque venderam falsas esperanças. Assim como os políticos que estão se utilizando do Evangelho para corromper a mente das pessoas, para roubar a consciência da igreja. Então você, meu irmão, que está aí do outro lado, você tem uma responsabilidade de rever seus conceitos e de ser nessa geração um diferencial, pregando a verdade, dizendo não para o evangelho da prosperidade, dizendo não para o triunfalismo gospel, dizendo não para o evangelho coaching. E cultuando a Deus de maneira coerente, vivendo uma vida que de fato engrandeça a Deus. Porque naquele dia é o que será exposto diante dos nossos olhos. E o meu desejo, meus irmãos, é que muitos, que milhares, diante do Pai, possam ser chamados de filhos. Como está descrito em Mateus, quando Jesus separa bodes de ovelhas. Não sou eu, meus irmãos. É a Bíblia, é Jesus, que diz que naquele dia Ele separará bodes de ovelhas. E Ele dirá: vinde a mim, amados do meu Pai, para esses que foram íntegros. E dirá para aqueles que roubaram, que foram descrentes, que foram impenitentes, que não se arrependeram, que não consertaram seus caminhos. Para esses haverá um destino único e letal, o lago de fogo. Porque seus nomes não encontrarão lugar no livro da vida. Porque não consertaram seus caminhos. Porque não se voltaram para Deus em arrependimento. E esses serão chamados: eu não vos conheço. E Ele dirá para esses que há um lago de fogo para eles, que há uma condenação eterna para eles. Peço a você, meu irmão, que nessa noite considere a medida de amor nessa mensagem. Porque o meu desejo como pregador, como um homem de Deus, é que você se conscientize e encontre arrependimento. Eu queria que você pensasse essa noite. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.